Infelizmente, essa tragédia aconteceu aqui no interior de São Paulo. Foi ontem que esse bebê veio a falecer, né? Porque, infelizmente, a família foi fazer cama compartilhada, esse pai acabou dormindo e acabou rolando em cima da criança e a criança realmente morreu sufocada. Eu já falei algumas vezes aqui sobre cama compartilhada e eu vou falar pra vocês por que cama compartilhada ainda é um assunto muito discutido. Esse, infelizmente, é um dos motivos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoia de Mãe, que é o seu canal de maternidade, e aqui a gente fala tudo sobre maternidade para que você fique realmente entendendo tudo o que pode e o que não pode acontecer durante o puerpério, durante o crescimento do bebê, enfim. Eu quero deixar você realmente craque em maternidade para que realmente tragédias como essa não continuem acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam sempre bem-vindos ao meu canal. Infelizmente aconteceu essa tragédia por conta de fazer cama compartilhada. É uma tragédia, está sendo investigado pela polícia, porque toda vez que acontece uma morte assim, ela é tratada como morte suspeita. É tratada como morte suspeita porque é assim que a polícia sempre trata desses assuntos, né? Mas até o que se sabe, a criança ela não apresentava sinais de maus tratos, nem indícios de alguma outra coisa. Então acredita-se realmente que a morte dela foi justamente por conta do pai ter virado em cima e a criança morreu sufocada. A cama compartilhada ela não é mais recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Americana de Pediatria. Por quê? Justamente por conta de não ser feita de uma maneira segura e poder acontecer esse tipo de situação, e por conta aí, né, da síndrome da morte súbita, né, que é quando a criança morre aí de repente sem causa aparente, né, e que se confunde muito com, na verdade, sufocamento, porque quando a criança morre assim asfixiada, normalmente é um indício de que pode ter acontecido uma morte súbita, ou é um indício de que ela se enroscou em algum pano, em algum travesseiro, né? Então por isso não é recomendado. Porém, a cama compartilhada ela traz benefícios se ela sim for feita de uma maneira segura. Mas o que seria a maneira segura de uma cama compartilhada? Primeiro que a gente tem que entender é, cama compartilhada tem que ser feito com a mãe. Porque a ideia de cama compartilhada é justamente do bebê ficar se sentir seguro, justamente com aquele serzinho com quem ele conviveu durante 9 meses. É por isso que a gente fala que se faz cama compartilhada no período de esterogestação, né? Porque a criança ainda não sabe que nasceu e ela tá ali mais pertinho da mãe. E por outros motivos, é mais fácil pra mãe amamentar, porque a criança tá mais perto, então a mãe fica menos cansada, né? É mais fácil pra mãe perceber qualquer chorinho, ou qualquer cólica, ou qualquer coisinha diferente que o bebê está fazendo, está já ali à mão, né? A criança tá mais perto. Então, a ideia da criança ficar mais perto, inclusive, né, pra ajudar a mãe a descansar, né, durante essa noite aí, porque privação de sono é muito ruim para as mulheres no puerpério. Então é justamente por isso que a gente fala em fazer cama compartilhada, porque a cama compartilhada é sim um sossego para as mães no puerpério. Porém, a ideia de cama compartilhada, hoje em dia, não é necessariamente a mãe e a criança na mesma cama. A gente fala que a cama compartilhada pode ser trazer o berço para perto da cama, né? De repente até tirar a grade, se o colchão for na mesma altura da cama. Já existem camas que são acopladas, caminhas para bebê que são acopladas no tamanhozinho do bebê e que você coloca, né, junto à cama. Carrinho próprio, né, para RN, porque tem carrinhos que não dá para você deixar a criança, não esquecendo disso, para a criança ficar ali do lado. Então todas essas são ideias de cama compartilhada, que a mãe pode ficar ali pertinho, a criança vai estar ali pertinho dela, vai sentir o cheiro, vai se sentir mais segura. E essa é a ideia de cama compartilhada, porque a criança se sente segura com a mãe. Porém, quando se fala em cama compartilhada, não é pra pôr no meio, porque a cama compartilhada não tem a ver com o pai, tem a ver com a mãe. Eu já entrei em algumas discussões nos grupos que eu frequento aí na internet, justamente por conta disso. De falar que cama compartilhada tem que ser cama com segurança, e que tem que ser ou um berço, ou uma caminha acoplada, ou algumas mães, né, falaram, não, mas isso não é cama compartilhada, isso não tem nada a ver, cama compartilhada é a criança dormir no meio da gente, a criança dormir. Não é essa a ideia, até porque cama compartilhada tem que ser a cama na parede, a criança, aí você coloca, né, uma proteção na parede, aí você coloca a criança, coloca a mãe, o pai lá atrás, entendeu? A criança tem que estar perto da mãe, mas justamente por risco de você ter um sono pesado, ou você ter um sono agitado, você de repente bate na criança, ou de repente você rola em cima da criança. Então eu falei muitas dessas coisas. E muitas mãezinhas falaram assim, não, mas quando eu faço cama compartilhada, eu fico muito atenta. Eu fico atenta, assim, um olho no peixe e outro no gato. E eu falo, nós somos seres humanos. Como é que você vai dormir e ficar com o olho acordado numa criança?
você não vai dormir. Se a ideia de fazer cama compartilhada é justamente para um sossego seu e para um benefício para essa criança, não tem como você dizer que você vai ficar acordada velando o sono da criança, porque aí não cai por terra essa ideia, né? Porque na verdade é interessante que a criança fique aí esse tempo, né? Esse tempo 3 até os 6 meses dormindo no quarto dos pais. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda agora até 1 ano, de repente, né? Mas a ideia de cama compartilhada é benefício para a criança e para a mãe. O que aconteceu aqui em São Paulo, né, aqui no interior de São Paulo, que esse pai rolou e sufocou essa criança e essa criança morreu, é um alerta. É um alerta para que a gente entenda uma coisa, que parece mimimi quando eu falo, muitas vezes eu falo aqui, e eu falo bastante aqui, com criança a gente não descansa. Com criança a gente tenta entender. Sabe, quando eu falo conhecimento é vida, conhecimento é tudo, então a gente tenta entender tudo que vai ser benefício, tudo que pode ajudar, tudo que pode não ajudar, tudo que pode dar bom, tudo que pode dar ruim. Então é imprescindível que a gente entenda. Claro que você faz com a informação depois o que você quiser. Você pode achar que é mimimi, você pode achar que é exagero. Eu sempre falo, eu falando de mim, que com criança a gente peca pelo exagero mesmo, não tem problema. Se vão me chamar de paranoica, se vão chamar de exagerada, mas com criança tem que ser assim. Infelizmente, foi uma tragédia. Os pais, realmente, eles querem o melhor para os filhos. Isso a gente não tem dúvida. Mas, infelizmente, esse tipo de acidente pode acontecer. Então, é importante buscar conhecimento. Você quer fazer cama compartilhada? Não faça a cama compartilhada convencional de um jeito que não é apropriado. Não tem essa de, mas eu coloco, mas eu fico esperta a noite inteira. Nós somos seres humanos. Vai que é um dia que você tá cansada, vai que é um dia que, não sei, você foi pra uma festa de repente. Ainda mais adultos, pessoas grandes, né? Às vezes até com sobrepeso. Você imagina você em cima de um bebezinho? E se isso acontece com o bebê, muitas vezes ele não vai nem chorar, porque não vai dar tempo e não vai nem perceber. Muito provavelmente é o que aconteceu lá no caso de São Paulo. Então, isso daqui é só um alerta para falar. Cama compartilhada, ela não é indicada mais pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o que se fala de cama compartilhada, que inclusive pode ajudar na esterogestação, é daquela maneira que eu falei. Que muitas pessoas podem considerar que não é cama compartilhada, mas sim, neste período de adaptação aí ao novo mundo, até o 3º, 6º mês, é muito indicado sim que a criança durma no mesmo quarto que os pais, até os 3 primeiros meses, de preferência, fazendo este tipo de cama compartilhada. Sabe? O bebê ao lado da sua cama, ou num carrinho, ou num berço, ou numa caminha compartilhada acoplada à cama, tá? Mas nunca junto exatamente dos pais. E se isso acontecer, que faça pelo menos uma barreira, né? E não no meio. Lembrando que a cama compartilhada é do bebê com a mãe, não é do bebê com o pai. Por conta justamente da esterogestação dele, né? Dele se sentir mais aconchegado e mais seguro ali com a mãe. Então é claro que a gente lamenta, se solidariza, né? Manda nossos sentimentos aí aos pais, né? Até porque é muito triste o que aconteceu, né? É realmente muito triste. Mas, infelizmente, são muitas tragédias que às vezes servem de alerta pra gente de repente entender que a gente precisa conhecer direito como é que as coisas funcionam na maternidade pra gente realmente poder, né, tomar aí as nossas decisões que a gente tá fazendo em relação aos nossos filhos. Tudo que eu falo aqui nesse canal, que eu falo, né, que conhecimento é vida, é justamente pra ajudar vocês, né, a ter aí mais uma via de pensamento e falar assim, nossa, realmente isso daqui pode ser que seja legal, ou pode ser que não seja legal, porque aí realmente, né, livre-arbítrio é a decisão de cada um. O importante é que vocês todos conheçam o que realmente a gente sabe que é comprovado, que tá correto, que tá bom. E aí você decide, tá bom? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa a sua curtida, pode comentar o que você quiser aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que esse vídeo é muito importante, tá? Compartilha ele para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.